Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91:1. Há algo profundo quando essas palavras encontram o coração no fim da noite. Quando o corpo desacelera, mas a mente às vezes insiste em continuar desperta, revisitando detalhes, tentando prever cenários, carregando perguntas que o dia ainda não respondeu. E hoje eu quero te acompanhar nesse momento, não com pressa, não com instruções técnicas, mas com a serenidade de quem se aproxima devagar, no silêncio. Como alguém que ora ao seu lado no escuro, com voz baixa, alma presente e fé firme. Porque há noites em que a gente chega carregando mais do que consegue explicar. Um cansaço que não é só físico, um peso que não está nas mãos, mas nos pensamentos. Um medo que não é declarado em voz alta, mas que sussurra por dentro. E é exatamente nessas noites que Deus não se distancia. Ele se aproxima com cuidado, sem condenação, sem rigidez. Como um pai que sabe o que a alma precisa antes mesmo que a gente consiga formular a frase certa. E talvez hoje você esteja assim, tentando organizar por dentro aquilo que por fora parece estar no lugar. Tentando equilibrar expectativas, emoções, responsabilidades, sonhos que ainda não ganharam forma, decisões que ficaram para amanhã, conversas que doeram, silêncios que disseram demais, esforços que pareceram insuficientes. E ainda assim Deus conhece os seus limites. Deus vê aquilo que ninguém viu, Deus ouviu aquilo que não foi dito. Deus sustentou detalhes que você nem percebeu, livramentos que chegaram antes do susto, portas que se mantiveram firmes quando você achou que estava cedendo, forças que vieram quando você não tinha mais de onde tirar. E por isso, mesmo que o dia tenha sido intenso, mesmo que você não tenha conseguido fazer tudo, mesmo que não tenha conseguido responder tudo, resolver tudo, Deus não te traz à noite para te cobrar perfeição. Ele te traz à noite para te dar proteção, acolhimento e descanso. Porque a paz que Ele oferece não é condicional, não é momentânea, não é dependente do ambiente. Essa paz é interna, resiliente, constante, uma paz que não anula as batalhas, mas que silencia a voz delas dentro de nós. E antes de falar com Deus, eu te convido apenas a ser sincero. Sincero sem dramatização, sincero sem culpa esmagadora, sincero com suavidade. Porque o Senhor não rejeita um coração honesto. Ele não abandona quem chega cansado. Ele não despreza quem se reconhece pequeno diante da vida. E ao longo da palavra a gente encontra homens e mulheres que aprenderam isso na prática, não em teoria. Davi, por exemplo, conheceu noites onde o amanhã era uma névoa densa, onde a ameaça parecia mais próxima do que a promessa, onde a força parecia menor do que o desafio. E ainda assim, ele escrevia orações que começavam em aflição e terminavam em confiança. Não porque o problema desapareceu, mas porque ele encontrou um Deus que não desaparece. Um Deus que permanece, um Deus que vela, um Deus que sustenta, um Deus que guarda, um Deus que trabalha enquanto o mundo dorme. Um Deus que não cochila sobre a sua história. E se Davi, escondido em cavernas, perseguido por inimigos com o futuro incerto, aprendeu a se deitar em paz, então há um caminho possível para você também. Um caminho que não exige que todas as respostas cheguem antes do sono, mas que te convida a confiar que o Deus das respostas está presente mesmo quando a pergunta ainda está doendo. Porque a fé não se alimenta apenas do que entende. A fé se alimenta do que confia. A fé repousa no caráter de Deus, não na lógica humana. A fé se deita na soberania, não na capacidade de prever o amanhã. E hoje, mesmo que sua noite esteja cheia de pontos de interrogação, você pode se deitar na companhia do Deus, que já escreveu cada linha do próximo dia com cuidado, com graça e com propósito.
Então agora eu falo diretamente contigo. Pai amado, obrigado por me permitir chegar até esta noite. Obrigado por sustentar meu dia com misericórdias que se renovaram quando eu precisei. Obrigado por cada detalhe, por cada cuidado invisível, por cada força silenciosa. Obrigado porque até aqui a tua bondade foi o meu abrigo. Mesmo quando a minha percepção não alcançou a profundidade do teu cuidado. E hoje eu reconheço que tu és maior do que as minhas preocupações. Tu és mais constante do que os meus medos. Tu és mais profundo do que as minhas dúvidas. Tu és mais fiel do que a minha força oscilante. E eu confesso que muitas vezes eu tentei segurar o que só tu poderias sustentar. Tentei controlar o que não estava ao meu alcance. Tentei prever o que só o teu tempo poderia revelar. E por isso perdoa-me com suavidade, não com peso religioso, mas com o alívio que vem da graça. Perdoa-me por permitir que pensamentos acelerados roubassem minutos que poderiam ter sido de oração. Perdoa-me por dar voz à ansiedade quando eu deveria ter dado espaço à confiança. Perdoa-me por medir o amanhã com a minha força de hoje, quando eu deveria lembrar que tu renovas forças na madrugada. E eu não escondo de ti as minhas lutas internas, porque sei que o Senhor já as conhece, e ainda assim não se afasta. Por isso eu entrego agora o controle que tantas vezes tentei carregar sozinho. Entrego os cenários que minha mente desenhou demais. Entrego as preocupações repetidas. Entrego o cansaço mental. Entrego as conversas que ficaram pesando. Entrego o medo do que ainda não aconteceu. Entrego as perguntas que ainda não ganharam resposta e coloco tudo diante de ti com confiança. Porque tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu abrigo seguro. E eu oro também pelos que amo, pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos. Pelos que enfrentam noites de dor silenciosa, pelos que choram em silêncio sem plateia, pelos que estão cansados demais para formular a oração, pelos que se deitam com medo do próximo dia. Que a tua presença seja real para cada um deles nesta noite. Alcança agora o coração que está acelerado, acalma as águas internas. Como fizeste com o mar agitado diante dos discípulos, cobre a mente com um manto suave de paz. Dissipa o medo sem desprezar a emoção. Sustenta a alma que luta para desacelerar. Porque o Senhor é cuidador ativo durante a noite. O Senhor é guarda constante quando tudo silencia. O Senhor é abrigo quando a vulnerabilidade chega. O Senhor é paz quando a lógica humana não resolve. E eu me apego às tuas promessas, não como repetição mecânica, mas como verdade viva. Porque em paz eu me deito, em paz eu durmo, em paz eu descanso. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E eu declaro que esta palavra é verdadeira para mim hoje. Não importa a escuridão, não importa o silêncio, não importa o que ainda não entendi, a minha fé está firmada em ti. Eu não estou entregue ao acaso. Eu estou guardado por aquele que criou todas as coisas e me chama pelo nome. E agora, enquanto a madrugada avança, desacelera o meu corpo, alivia os meus pensamentos. Torna leve o que estava pesado, faz com que a minha alma respire sem alerta. Cobre os meus sonhos com a tua presença, guarda a minha noite com a tua proteção. Renova por dentro o que eu nem sabia nomear, e que ao amanhecer eu acorde com coragem mansa, esperança viva e gratidão renovada. Sabendo que tu trabalhaste enquanto eu dormia, tu cuidaste enquanto eu descansava. Tu restauraste áreas profundas enquanto tudo silenciava na madrugada. Porque não há escuridão capaz de apagar a luz que colocaste em mim. E por isso eu me deito agora sob a tua proteção, com a alma entregue, com o coração desacelerado. Senhor, se esta oração tocou o coração de alguém nesta noite,
que ela permaneça como um lembrete suave de que tu és abrigo, paz e cuidado constante. E a você que me ouviu até aqui, se desejar, deixe nos comentários um pedido de oração, um versículo que te fortalece, ou apenas um amém simples, para que eu possa orar por você também. Durma em paz, amém.